Olá, queridos, que prazer imenso poder estar aqui novamente para falar com vocês, batermos um papo aqui. E hoje, nesta manhã de segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, eu estou trazendo aqui alguma coisa a respeito de escatologia, falar um pouquinho sobre o rapto da igreja, a questão do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e a retirada daquele que restringe o pecado aqui na terra, certo? Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o pastor João Batista Chagas, da Assembleia de Deus, aqui no Murinim, estado do Pará, ok? Você que me assiste aí, sei que nós temos nossos amigos envolvidos aí no Facebook, enfim, em toda a rede social, tá bom? Queridos, para basear a palavra de Deus, existe aqui um versículo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo 51, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Baseado na leitura desses dois versículos, do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, 51 e 52, os versos, nós temos aqui o apóstolo São Paulo falando a respeito do rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. E esse rapto da igreja, como eu frisei, é também chamado de arrebatamento. Consiste dos santos ressuscitados e dos vivos transformados, todos trasladados para o céu por Jesus. Glória a Deus. Este evento terá lugar nos céus, nas nuvens, como diz aqui 1 Coríntios, né? De dois eventos previstos para a segunda vinda de Jesus à terra, o arrebatamento constitui-se no primeiro deles, né? Em seguida, queridos, nós temos o tribunal de Cristo após o rapto da igreja, após o arrebatamento, aí vem o tribunal de Cristo. Aqui, a igreja será julgada para efeito de galardão, glória a Deus, né? Evidência disso, a esta altura dos acontecimentos, é que o linho finíssimo, linho, aquela veste branca, né, que todo crente estará usando, o linho finíssimo das vestes dos santos são seus atos de justiça. Glória a Deus. Tá bom? Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Portanto, resultados do julgamento no tribunal de Cristo. Em seguida vem as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Apocalipse 19, verso 7 a 9, nos conta essa história aí, né? Este evento, melhor dizendo, a respeito das bodas do Cordeiro. Então, as bodas do Cordeiro, né, ocorrerão entre o arrebatamento da igreja e a revelação pessoal de Jesus em glória aos seus. Evidência disso é que, ao descer o Senhor, as bodas já ocorreram, como se vê comparando Apocalipse 19, verso 7 e 9 com 19, 11 a 14. Assim, enquanto os juízos divinos caem sobre a terra durante a grande tribulação, haverá festa no céu com a presença da igreja e do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus, né? E em meio a essa festa tão maravilhosa, né, que é o rapto da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, vem a retirada daquele que restringe o pecado. Tá bom? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Trata-se da pessoa do Espírito Santo. O pecado e seus efeitos malévolos terão, então, livre curso na terra. Esse afastamento do Espírito Santo será só quanto à ação do pecado, viu, queridos? A sua operação na salvação dos pecadores é evidente que continua, como está claro no livro de Apocalipse, ok?
Em seguida, queridos, após todos esses maravilhosos eventos que acontecem aqui, né, do rapto da igreja até a retirada do Espírito Santo aqui desse mundo, surgirá o anticristo. Apocalipse 13 é que menciona isso aí, verso 1 e 2, lá no Apocalipse 13, o surgimento do anticristo. Tá? O início da carreira do anticristo será algo insignificante. É denominado chifre pequeno na Bíblia. Ele é chamado de chifre pequeno em Daniel capítulo 7, verso 8. Mas logo depois, numa demonstração de força, ele derrubará 3 reis, isto é, ocupará 3 países. Onde está isso, irmão João? Daniel capítulo 7 e o verso 24. E prosseguirá na escalada do poder, tornando-se governante de uma confederação de 10 países. Anote aí, 10 países, tá? Daniel 7, 24 e Apocalipse 17, versículo 12. Confira para você ver aí essa informação, né? Constatar essa informação. Em seguida vem o surgimento do falso profeta. Literalmente, esse falso profeta se apresentará, surgirá, né, em meio já ao início da grande tribulação, né? O anticristo, que é a mesma besta, de Apocalipse 13, verso 1 a 8, será um líder político, um ditador mundial. Já o falso profeta será o seu ministro de cultos, que estará à frente da igreja mundial de Satanás, aqui existente durante a grande tribulação. Você confere isso lá em Apocalipse 13, tá certo? Finalmente vem o pacto do anticristo com Israel. Israel será então uma nação forte nesse período, nessa época, nesse tempo, a ponto de o anticristo fazer com ela um pacto, né, com a nação, com Israel. A princípio, Israel gozará de imunidades, reconstruirá seu templo e reiniciará a prática dos sacrifícios. Daniel 9, 27, confira lá. Após os primeiros 3 anos e meio, tá certo? O anticristo anulará esse pacto e começará a perseguir os judeus. Gente, após todas essas informações escatológicas, no momento em que o anticristo firmará um pacto com a nação de Israel, aí ocorrerá na eternidade, ocorrerá nos céus, o que nós encontramos no capítulo 6 do livro do Apocalipse. O que é isso, pastor João? A abertura dos 7 selos. Começará então, né, digamos assim, esse evento tão glorioso, mas ao mesmo tempo tão terrível, que será a cerimônia de abertura dos 7 selos. A esta altura dos acontecimentos, a terra estará sendo atingida em cheio pelos juízos divinos, sob os 7 selos, conforme o capítulo 6 do livro do Apocalipse já mencionado, certo? O que ocorrerá? Na abertura do primeiro selo, preste bem atenção, o anticristo e seu falso milênio, através de uma paz e um progresso ilusórios, ele se apresentará como o salvador do mundo. Essa já vai ser a abertura do primeiro selo. Segundo selo, quando este selo for aberto, haverá guerra por toda a terra e muito sangue derramado, à medida que o anticristo galgar o poder sobre as nações. Terrível, terrível. Apocalipse 6,4, confira. Abertura do terceiro selo. Fome mundial, sem precedentes, resultante da guerra e suas consequências. Gente, muita fome sobre a face da terra. Na abertura do quarto selo, escute o que diz aqui. 1/4 da população da terra será eliminado pela fome, peste e guerra. Apocalipse 6, versículo 8. Está lá escrito. Eu vou repetir a abertura do quarto selo. 1/4 da população da terra será eliminado pela fome, peste e guerra.
Já pensou, gente? A população de toda a Terra, né? 1/4 será exterminado, né? Aí você faz uma pesquisa, faz um levantamento de quanto existe hoje no planeta Terra, a população mundial, digamos assim. Se não me falha a memória, parece que de 7 a 8 bilhões, não é isso? 7 a 8 bilhões, confirme aí, por favor. E dessa cifra, né, desse número, você retira 1/4 para você ter uma ideia de quantas pessoas serão ceifadas pela fome, peste e resultado da Primeira Guerra na abertura lá do 3º selo, ok? 5º selo, multiplicado o número de mártires nesse tempo, né? Todos aqueles que não negarem o nome do Senhor Jesus, que ficaram aqui, né, ou que ficarão aqui, tá certo? Não negarão. Passarão pelo fio da espada, como a gente diz, né? Sofrerão agravos, perderão seus bens, perderão suas casas, enfim. E esses aí serão considerados os mártires nesse tempo por amor ao nome de Cristo, ok? E 6º selo, na abertura do 6º selo, catástrofes físicas nos céus e na terra. Um grande terremoto fará a terra tremer. Fumaça e cinza escurecerão o sol. Deus será visto no seu trono de juízo, glória a Deus, o que apavorará os ímpios. Fim dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Misericórdia, misericórdia. Esteja pronto, esteja preparado para o arrebatamento da igreja. E finalmente a abertura do 7º selo, após aqueles eventos que eu falei para você, desde o rapto da igreja até a apresentação do anticristo. Aí o 7º selo encontra-se no capítulo 8, verso 1 a 5 do livro do Apocalipse. Está ligado a novas catástrofes na terra e comoções nos céus. Terrível, terrível. O sol escurecerá, a lua será transformada em sangue, né, a cor dela, enfim, grandes trevas. Você pode verificar isso, confirmar no livro do Apocalipse, lendo a partir do capítulo 6. Aí você lê o capítulo 7, leia o capítulo 8 e assim sucessivamente, né? Surgirá nesse exato momento, no finalzinho dos 3 anos e meio, as 2 testemunhas. Já ouviu falar? As pessoas sempre, os teólogos, né, os estudiosos, eles sempre criam, digamos assim, uma certa expectativa de quem serão essas 2 pessoas, né? Quem será essas 2 pessoas, tá certo? Então, as 2 testemunhas. O ministério das 2 testemunhas ocorrerá durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Glória a Deus. Enquanto durar o pacto do anticristo com Israel, Apocalipse 11, confira, comparando-se Malaquias 4, versos 5 e 6, e com Mateus 17, 11, chega-se à conclusão de que uma das testemunhas é Elias. Chega-se à conclusão que uma das testemunhas é o profeta Elias, tá certo? Depois vem a questão dos 144 mil judeus salvos em Israel, tá certo? Existe aí uma vertente religiosa, né, que nós consideramos como seita, que acredita que somente esses aqui serão salvos, que não haverá arrebatamento, que crente nenhum será salvo, né? Isso é tolice, né? Isso aí nós chamamos de heresia, ok, meus amados? Então, os 144 mil judeus salvos em Israel. Os 144 mil judeus serão salvos dentre as 12 tribos de Israel para testemunharem na terra, glória a Deus. Mais tarde, eles aparecem no céu triunfantes. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, do verso 1 até o verso 5, tá bom? Em seguida, queridos, nesse momento escatológico, haverá o apogeu e glória do anticristo. Olha só, o apogeu e glória do anticristo. O anticristo continuará se fortalecendo à frente do bloco de 10 nações. Esse bloco de 10 nações, segundo a Bíblia, ele surgirá do norte, né? Que é Gog e Magog,
que nós chamamos, eu vou repetir, o bloco de nações do norte, Gog e Magog, que é a nação do norte, continuará com suas provocações e desafios a Israel, logrando adesões dos países do bloco árabe. Viu? Aquilo que Jacó orientou aos seus filhos no leito de morte, quando ele leva a bênção aos seus filhos. Lá tem alguma coisa falando sobre isso daí, tá bom? Depois você verifica na Bíblia lá, tá bom? No momento em que Jacó está aconselhando os seus filhos, dando orientações, né? No momento, no leito ali, tá bom? Então, Gog e Magog, que é a nação do norte, continuará com suas provocações e desafios a Israel, logrando adesões dos países do bloco árabe. Não esqueça isso daí. Então, a super igreja, que será formada por inspiração do falso profeta e com o apoio do anticristo, continuará se projetando com a união de todas as religiões. Já ouviu falar de ecumenismo? Pois é, o ecumenismo ficará forte nesse momento. Mas olha, gente, glorifique o nome do Senhor. Você que é salvo, comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, glorifique o nome do Senhor, porque nós não passaremos por essa situação, tá certo? E haverá pregação do Evangelho do Reino, ainda no período da grande tribulação. A pregação do Evangelho do Reino será levada a todos os recantos pelos judeus salvos, os 144 mil judeus. É eles que vão ter a incumbência gloriosa e maravilhosa de levar a pregação do reino de Deus, o Evangelho, que são as boas novas, viu, gente? Então alguém pergunta, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá, mas pelo fio da espada, muito sofrimento, muita fome, peste, guerra, perseguição, como nunca houve. A terra, nesse momento, já perdeu 1/4 da sua população e pessoas morrendo, mas outras pessoas, para a glória de Deus, sendo salvas pelo poder do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Glória a Deus. Amém, querido? Então, me sinto muito feliz. Então, repetindo, apenas para efeito de memorização, a pregação do Evangelho do Reino será levada a todos os recantos pelos judeus salvos. Onde está isso, pastor João? Digo já, Mateus capítulo 24 e o versículo 14, ok? E finalmente, Gog e Magog invadem Israel. Lembra que eu falei lá da nação do norte, né? Que fala das nações do norte? Pois é, Gog e Magog. Noutras palavras, a nação do norte e seus aliados invadem Israel, mas são destruídos sobrenaturalmente por Deus. Está registrado esse milagre, né, maravilhoso lá em Ezequiel, capítulo 38 e o capítulo 39. Hoje só se fala em conflito leste-oeste. Este será um conflito norte-sul. Você vê que nos noticiários a gente ouve alguém dizer no leste europeu. Então, pois é, vai ser o inverso. Ao invés de acontecer lá no leste e oeste, passará para outros pontos cardeais. Será de norte a sul, abrangerá praticamente todo esse polo, na verdade, do nosso planeta, né? Então esse conflito será de norte a sul. Onde está isso, pastor? Daniel, capítulo 11, versículo 40. Confira, por favor. Bem, finalmente o anticristo, ele rompe o seu acordo com Israel, aquele pacto que foi feito lá no finalzinho quase dos primeiros 3 anos e meio, né, que Israel era uma nação potente, será uma nação potente, forte, né, próspera nesse período, aleluia, por causa da palavra de Deus a Abraão, né, prometeu a Abraão que os filhos, as nações, enfim, todos seriam abençoados. Ok, ele rompe aqui agora o pacto, com inveja, claro, e o anticristo romperá seu acordo com Israel e começará a persegui-los. Olha só, ele colocará a sua imagem no templo dos judeus e exigirá a adoração. Talvez seja nesse tempo que ele será mortalmente ferido
E logo a seguir, curado pelo poder satânico. Vão dizer que ele ressuscitou, que ele é Deus, enfim. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 3. Ele estabelecerá o seu palácio em Jerusalém. Daniel 11, 45, ok? Está lá. Então vem a destruição da igreja mundial, vou falar isso depois com você. O possível martírio dos 144 mil judeus serão martirizados, esses 144 mil que saem por todo o recanto da terra pregando o evangelho, tá bom? E depois vem os juízos sob as 7 trombetas. Nós vimos agora há pouco os 7 selos, a abertura dos 7 selos, e agora nós vamos para os juízos sob as 7 trombetas. Então fica para a próxima live, para o próximo encontro com você, esses assuntos tão importantes. Nós vamos falar então da destruição da igreja falsa mundial, ok? Vai ser destruída, tá certo? O possível martírio dos 144 mil judeus, juízos sob as 7 trombetas, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Tenha uma semana abençoada. Hoje é segunda, não é verdade? 8 de junho. E eu me sinto muito honrado em poder agora impetrar as bênçãos apostólicas sobre você e a sua família, ok? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Aleluia e amém. Graças a Deus. Tenham todos uma boa semana. Fique na paz do Senhor. Forte abraço.